Se o produto for bom, ele tem potencial de uma empresa se desenvolver. É muito mais fácil você organizar processo, você organizar a gestão, você cuidar da parte de estrutura, do que você melhorar um produto. Um processo, ele pode ser perfeito, muito bem desenhado. Quem vai executar, ele precisa entender o motivo pelo qual aquele esforço está sendo feito. Por que daquela mudança? Por que daquela adequação? Se ela não chegar lá na frente e não entender a essência daquela provocação, os processos não rodam. A operação é estratégica. Tem muita gente que fala assim, o gestor tem que sair da operação, tem que sair do operacional, tem que cuidar do estratégico. Cara, isso é a maior balela que existe, sabe? Isso é papo de vendedor de internet que vende curso e tá tudo bem, né? Que tá vendendo, mas não faz sentido nenhum. Peter Drucker também tem uma frase muito legal que ele fala que a cultura come a estratégia no café da manhã. Exatamente. Então, assim, estratégia é lindo, mas sem cultura para executar essa estratégia e colocar em prática, não funciona. Todo negócio tem bastidor e é nele que o sucesso acontece. Eu sou Rayane Maria e esse é o Backstage de Negócios. Tem gente que segue uma profissão pro resto da vida e se concentra nessa profissão. Tem gente que descobre outras profissões ao longo do caminho. E tem gente que faz os dois, essas pessoas privilegiadas que conseguem cuidar de muitas coisas ao mesmo tempo. E a minha convidada de hoje é a Aline Zucatelli, que eu tenho um carinho enorme. A gente já fez muitos projetos juntas e agora ela tá com um projeto novo que eu tive muita curiosidade de saber como é que isso aconteceu e convidei ela para vir bater esse papo com a gente. Aline, seja bem-vinda ao Backstage. Eu que agradeço, obrigada por ter me convidado. É uma honra estar aqui, né, nesse ambiente de negócios, onde só se fala de crescimento, de negócios que estão dando certo e de como que a gente pode contribuir, né, para o crescimento das pessoas e de outras organizações também. Então, me sinto privilegiada por estar aqui, por ter sido convidada. Antes da Aline falar um pouquinho sobre o negócio, sobre esse novo projeto dela, curte, tá? Compartilha esse episódio. Já começa a seguir o nosso canal se você tá no YouTube. Se você tá acompanhando aí pelo Spotify, já dá 5 estrelinhas aí, porque a gata merece, tá? A gente tá aqui fazendo esse podcast com todo carinho pra vocês. Então, dá aí toda a sua energia, deixa a gente sentir que vocês estão gostando do conteúdo por meio da curtida, do comentário, tá? Se você não conhece a gente lá no Instagram, também procura Backstage de Negócios, para que você possa ficar mais pertinho da gente e saber quando tem conteúdo novo. Aline, se apresenta pra galera. Quem é a Aline nos bastidores? Conta aí um pouquinho sobre você. Então, eu sou a Aline, sou da cidade de São Mateus, trabalho já há 8 anos, né, como consultora empresarial e tive o prazer, né, de dividir essa trajetória com você. Aprendi muito, né, a gente teve várias trocas incríveis aí pelo caminho e a gente teve a oportunidade de conhecer muitos negócios, né, muitas pessoas. Também sou professora, né, há algum tempo afastada da sala de aula, mas já pensando em voltar, porque eu acho que é um ambiente riquíssimo, né, de aprendizado. Perfeito. Sou empresária também, junto com meu esposo, na I3M Engenharia, né, cuido da parte de gestão, enquanto ele toca a parte operacional e técnica, né, e agora, ousando estar na gestão também da Fruta Creme e Sorvetes aqui de São Mateus. Então, posso dizer que eu sou a Aline, consultora, professora, empresária, empreendedora, sorveteira e mais ainda, né, sou mãe. Acho que é o cargo que hoje mais me orgulha e também mais me ocupa, né? E fazer essas coisas, né, é só mais ser mãe é só mais um motivo pelo qual eu sei por que eu preciso, né, ter esse cuidado de fazer bem tudo que eu me dispor a fazer. Então, essa sou eu, sou daqui da cidade mesmo de São Mateus e muito feliz com os negócios que prosperam aqui. E por isso também a responsabilidade, né, de tocar um negócio que dê certo, que funcione, que seja bom para nós, que seja bom para as famílias que trabalhem conosco, que seja bom para as famílias que trabalhem com a gente também, que seja bom para a sociedade, né, que fomente mesmo o mercado local. Então, é uma responsabilidade, porque eu sou daqui e eu preciso fazer com que isso dê certo também, né, por isso.
E é isso. Muito bom. A Aline falou sobre ser mãe, né? E eu acho que a Gleice, que tá indo pro quarto agora, né? A Isa, que tem 3. A gente já passou alguns convidados aqui que vivem essa experiência de dividir a vida profissional com a maternidade. E tem um livro que eu sempre quis escrever. Eu descobri que teve alguém que quis mais do que eu, porque já escreveu. Comprei essa semana, chegou lá em casa. Que é Lidere como uma Mãe. Eu sempre falei com o Felipe isso. Falei assim, cara, eu tenho que falar sobre como a maternidade me melhorou quanto profissional, né? Não que eu não possa escrever isso, mas já teve alguém que escreveu. Depois eu vou vir aqui contar pra vocês como é que foi. É Lidere como uma Mãe. Chegou ontem lá em casa. Comprei na Amazon. Legal. Muito bom. E, Aline, fala pra gente como que a Fruta Creme, né? Como essa parte da sorveteria entrou na sua vida. Como a Fruta Creme apareceu na sua vida? Então, acho que meus olhos vão até brilhar, fazer o coraçãozinho agora quando eu falar da Fruta Creme. A Fruta Creme surgiu em 2019, né? No nosso quase primeiro trabalho de consultoria. Acho que foi a segunda empresa que a gente começou a atender de forma mais consistente, né? Um trabalho de acompanhamento, né? De gestão. E foi amor à primeira vista, né? Porque eles fazem muito mais do que sorvetes, muito mais do que picolé. E isso me encantou desde o primeiro momento. Então, a Fruta Creme Indústria é na cidade de Pinheiros, né? É muito próximo aqui da gente. E eles têm uma história muito legal, muito bacana, que me conectou desde o primeiro momento, né? Por ser uma empresa familiar, por ser uma empresa com coração, por ser uma empresa com muito cuidado nos detalhes, na produção. E ali eu vi muito mais do que, como eu falei, né, sorvete e picolés. Eu vi uma história que conecta, um produto que conecta. E a gente veio, né, como um braço a mais, né, porque eles entendiam muito, né, entendem muito da história dos sorvetes, do picolé, de fazer o negócio acontecer, né, no processo técnico em si. E a gente contribuiu com a parte de gestão, de processo, enfim. E ali começou a paixão, porque a gente começou a conhecer o processo por dentro, né? A conhecer a fábrica, como que funcionava a produção, a essência das pessoas que estavam ali. E aí a gente, né, eu tive a oportunidade de conhecer mesmo profundamente o que é uma marca por trás, né? O que é um bastidor de um negócio. E ali eu vi tudo o que tinha de potencial para aquela marca ganhar o mundo, né? Porque é um produto realmente muito bom, né? Com verdade, com coração. E desde então a gente nunca se afastou, né? Então, de todos esses anos, sempre acompanhando, sempre fazendo parte do crescimento da marca Fruta Creme, né? Que já tem em outras cidades também, né? Em Nova Venécia, Pinheiros, Boa Esperança, Jaguaré. E isso com lojas fixas, né? Lojas físicas, lojas próprias. E além de toda a rede de distribuição que já alcança o sul da Bahia, né? Já avançou aí o norte do estado e tem potencial para ganhar muito mais mercado. Então, desde o primeiro momento, vindo acompanhando, né? O início da trajetória deles, a consolidação como uma empresa grande, né, com mais funcionários, porque aí deixa de ser só a família e passa a ter outros integrantes. E aí vim construindo junto, criou também essa conexão emocional. Então, eu sempre olhei para a Fruta Creme e falei, gente, essa empresa precisa ser conhecida por outras pessoas, né? Essa marca, ela precisa ser levada para o Brasil, porque à medida que você prova, né, o produto, dá para você sentir o amor que é envolvido naquela produção. Então, eu sempre tive isso em mente, né? A Fruta Creme, ela tem que crescer. Mas confesso que nunca passou pela minha cabeça estar à frente de uma loja, né? Nunca pensei que isso pudesse acontecer. E veio de uma maneira, assim, surpreendente, mas tudo que você constrói te leva até onde você precisa estar, né? Então, por mais que eu não tenha conscientemente desejado, né, eu construí essa trajetória para estar ali no momento em que a oportunidade surgiu. Então, ali eu não tive outra escolha, né? Quando surgiu a oportunidade, eu realmente não conseguia ver que talvez tivesse outra pessoa mais preparada do que eu para fazer o movimento que precisava ser feito, né?
Então, como os gestores atuais da loja aqui de São Mateus, que foi a loja que a gente assumiu, ela era feita pelos donos da fábrica, e a fábrica está no momento de expansão, está no momento de criar novas franquias, né? De realmente é um passo para ganho de mercado como indústria, né? Então a gestão ela ficou um pouco mais complicada aqui para eles estarem por perto, né? Porque eles ficam em Pinheiros. E eu sou a pessoa que está aqui, que já estava cuidando da loja, né? Já estava por trás, dando todo o suporte de gestão, né, como consultora, e ali casou, né? O Alexandre que enxergou, falou, não, você é a pessoa certa para isso. E ali, surpreendentemente, né, a fala dele me pegou. E aquilo eu fiquei algum tempo processando e entendi que realmente, né, era um cavalo selado que passou e era uma oportunidade que eu tinha total consciência que eu estava preparada para absorver. Muito bom. O Alexandre, gente, é um querido, ele é um dos gestores sócios, né, da marca Fruta Creme. Ele é filho do seu Adeilson, que é o fundador, junto com a mãe do Alexandre ali. E uma coisa que a Aline falou que eu acho muito legal é que é uma empresa familiar. Então, o gostinho que você tem, né, do negócio, é um gostinho de um negócio que nasceu no berço, no seio de uma família. E, cara, quando você prova de uma família, você sabe do que eu tô falando, né? Então, eles conseguem pegar esse gostinho e trazer em forma de produto pra gente. Então, realmente é um prazer, assim, você se conectar com a marca. E o Alexandre, ele é um empreendedor, né, Aline? Ele é aquele... se a gente pegar aquela definição básica ali, profunda de empreendedor, a gente consegue ver a descrição do Alexandre, assim, que é aquele cara que vislumbra, que vê tudo que acontece. E a Fruta Creme também tem essa tradução muito desse perfil do Alexandre hoje, Sim. né? Então, foi uma empresa familiar que foi fundada pelos pais, mas hoje tem muito dessa veia aí empreendedora, de testar, de trazer novidade, que o Alexandre tem. Então, só trazendo um exemplo, que é o picolézinho Kids, que eu tô apaixonada por isso. Cara, Alexandre, eu te amo. Muito obrigado, cara. Obrigado mesmo. Né? Porque a Maria não pode comer açúcar e eu já tenho um filho mais velho que ama picolé. Ele é apaixonado pela Fruta Creme desde que a gente começou a fazer um trabalho lá, que ele pôde provar picolé, sempre foi Fruta Creme. Ele sempre pede pra ir pra Fruta Creme. E aí, ele chupava picolé e a Maria não pode. Então, assim, olha a berlinda da mãe. E o Alexandre resolveu esse problema, fazendo um picolé kids que pode a partir de 6 meses. Então, assim, esse cuidado de perceber o público, perceber que a sorveteria é um público familiar, onde tem filhos de diferentes idades, e que ele pode conseguir atender todo mundo que está dentro da família, isso não é por acaso, né, Aline? É um cuidado mesmo. E esse cuidado, eu acho que tem tudo a ver com isso que a Aline falou, conectou ela desde o princípio, porque a Aline também é muito assim, né? Então, fez muito sentido para mim. E Aline, me fala como consultora, né, com esse olhar de consultora que já tem quase uma década de trabalho com consultoria, o que você olha primeiro quando você olha para uma empresa? Quando você tem contato com a empresa? Qual é a primeira coisa que você presta atenção? Pensando nesse olhar de consultora, o que seria? Honestamente, falando de uma empresa com produto, eu olho o produto. Se o produto for bom, ele tem potencial de uma empresa se desenvolver. É muito mais fácil você organizar processo, você organizar a gestão, você cuidar da parte de estrutura, do que você melhorar um produto. Então, eu sempre procuro avaliar isso. O produto é bom? Né? O produto ele tem realmente um potencial. Então, o que está faltando? O que falta para esse produto escalar? O que falta para isso dar muito certo? E aí entra o olhar treinado de gestão, né? Então, quando um negócio ele tem esse potencial, é muito mais fácil da gente desenvolver. Então, todo negócio, né? A gente fala, administrador entra nas empresas, já olhando assim, cara, o que pode ser melhorado? E isso sempre foi muito forte em mim. E até por isso que eu escolhi a profissão de administração, até por isso que a consultoria veio para mim, porque eu sou essa inconformada, né? De olhar para o negócio e pensar, cara, como que pode ser melhor? O que pode ser feito aqui para trazer, né, mais profissionalismo para esse negócio, para trazer mais visibilidade para esse negócio, para trazer mais clareza para esse negócio?
Então, como consultora, o meu olhar treinado é para isso, né? É de procurar onde a gente pode se desenvolver, procurar o que pode ser feito para melhorar. E eu acho que essa inquietação, ela faz muita diferença. Porque se o gestor tem esse olhar, ele não deixa o negócio dele cair. Ele não deixa o negócio dele estagnar. Porque ele está sempre procurando saber como fazer para melhorar o seu negócio. Então, essa inquietação de consultora é de realmente buscar onde a gente pode continuar se desenvolvendo, né? E o que você acha que conectou positivamente esse olhar de consultora com a Fruta Creme? Você acha que foi realmente isso, o produto? Foi isso que você percebeu ali? Sim, eu digo que teve uma conexão emocional muito forte, porque eu já tinha todo esse relacionamento, né? Mas também foi muito racional, porque consciente de que era um produto muito bom, com um grande potencial, eu fui fazer conta, né? Então, eu entendo que trazendo o conhecimento que eu tenho, a expertise que eu tenho enquanto gestão, eu somaria, né, com a marca. Então, foi exatamente essa ideia, essa percepção que eu tive, né? O que me conectou com a ideia foi justamente, cara, se eu tenho uma coisa que é muito boa, né? Um produto que tem um grande potencial, somado, né, a minha capacidade de fazer gestão, conhecimento que a gente pode trazer para agregar, tem tudo para dar certo, né? A gente só torcer para dar sol, o resto a gente trabalha para fazer dar certo, né? Mas quando tá chovendo, tem um petit gâteau, eu vi que tem opções. Exatamente, e aí que entra também o nosso cuidado de gestão, né? Como você falou, a Fruta Creme, ela é mais do que entregar sorvete, né? Ela é para estar ali para acolher famílias e cuidar dessas famílias. Então, a gente pensou num ambiente que realmente seja para isso, né? Para receber pessoas, para que as famílias se sintam acolhidas, que tenha uma área específica para as crianças, que os pais possam desfrutar da experiência do sorvete, das sobremesas. Independente tiver sol ou chuva, é um ambiente acolhedor, um espaço agradável, em que a gente consegue explorar todos os sentidos, porque a gente cuidou da imagem, a gente cuida da música que vai tocar, né? Se é uma música que conecta com famílias, né? Se toda a entrega, a apresentação que a gente está ali, né? A família ela vai se sentir confortável. Enfim, a gente tá explorando ali todos os sentidos, porque a gente vende experiência, a gente vende felicidade. Então, o tempo que eles estão ali, né, faça chuva ou faça sol, eles vão ter essa percepção, porque o ambiente foi pensado para isso, né? Então, é isso. A gente tem um portfólio de produtos hoje, que a base é o sorvete, mas que a gente consegue atender com as sobremesas que a gente tem, com a conveniência que a gente tem, em qualquer momento. Então, a gente faz a brincadeira do sol, né? Mas a gente não pode deixar isso ser o que vai ditar o ritmo do nosso negócio. Então, quando estiver chovendo, o que a gente vai fazer? Então, hoje a gente se sente muito mais preparado, né? Para não ter essas variáveis externas interferindo no que a gente pode entregar de melhor. Então, também temos outros canais de venda, a gente buscou trabalhar com o delivery, com as redes sociais, para estar também, para ir até onde o cliente está, que aí também faz toda a diferença, né? Perfeito, excelente. E Aline, vamos só fazer uma cronologia, então, para todo mundo entender como é que funcionou. Você já estava em um trabalho de consultoria, né, assessorando aí a Fruta Creme, a unidade de São Mateus. E conta pra gente um pouquinho quais foram os ajustes estratégicos que você estava desenvolvendo quanto consultora, que você estava acompanhando no negócio consultora, até chegar no ponto de você comprar a unidade, né, assumir a unidade. Então, eu vinha... A loja de São Mateus tinha pouco tempo, né, que eu tinha voltado a atender, né? O Alexandre me fez esse convite e inicialmente foi para a parte de gestão de pessoas, né? Porque, assim como em realidade muitos outros negócios, a equipe era o que a gente tinha mais dificuldade de deixar redondinho, né?
ainda porque ele também estava fora, então precisava ter uma equipe que tomasse conta e que tivesse à frente do negócio. Então, comecei com a parte de gestão de pessoas, e aí eu fui vendo que as pessoas, elas não era só fazer um processo seletivo e trazer uma pessoa com o perfil ideal. Eu precisava cuidar também dos processos, né, da cultura do negócio, porque a melhor pessoa poderia entrar, mas se os processos não tivessem desenhado, a cultura não tivesse forte, aquilo não se sustentaria. Então, já vinha trabalhando isso com o Alexandre, também na parte de gestão financeira, para acompanhar números. E a gente chegou num momento em que, né, eu apresentei para ele o que a gente poderia ser, né, onde a marca poderia chegar, e a realidade atual, né? E ali a gente teve uma conversa que foi o grande finale, né? Que foi a decisão onde ele tomou. Olha, o momento em que eu estou, né, cuidando da expansão da marca, me impede de ser essa pessoa que vai tocar tudo isso que você está apontando, né? Então, o consultor, quando ele estuda o negócio, faz um diagnóstico, acompanha, vai criar um plano de ação, né? E por mais que a gente esteja próximo, por mais que a gente contribua, o plano de ação ele só é efetivo se tiver alguém para operacionalizar, se tiver alguém para desenvolver. E foi essa a dificuldade que a gente encontrou, né? De vários planos foram feitos, muita coisa que dava para colocar em prática, mas a falta de ter uma gestão presente, né, era o que impedia disso acontecer. Então, foi daí que eu mudei o status, né, de consultora para gestora e proprietária, porque quando ele entendeu que não era mais o que ele queria, né, gestão de loja própria em uma cidade diferente, não ia ser mais interessante. Aí ele falou, olha, Aline, diante de tudo que a gente pode fazer, o que eu vejo hoje a gente precisa vender a loja. Porque São Mateus, né, tem mercado para isso. O produto é muito bom. A gente já está com uma estrutura consolidada, rodando. E quem pegar vai ter todo o aparato, né? Porque a marca está se estruturando para um modelo de franquia. Então, a gente vai conseguir dar todo o suporte. E aí que começou o movimento de procurar alguém com um perfil ideal para assumir a loja. E a gente ia até começar a fazer o processo seletivo para franqueado, né? Porque não é vender a loja para qualquer um. A marca, ela precisa ter uma essência. E a pessoa que vai assumir, ela precisa dar continuidade, ela precisa ter a cara da empresa, ela precisa ter os mesmos valores, né? E a essência tem que continuar. Então, nesse processo de procurar vendedor, procurar um comprador ideal, procurar um franqueado que realmente tivesse esse perfil, é que a gente, quando desenhou a persona certa, apareceu a minha figura, né? Porque precisava ter paixão pela marca, conhecimento pelo produto, interesse por gestão, e tudo isso foi casando, né? E ali, então, que deu esse estalo. E eu confesso que eu fiquei processando isso há algum tempo, até que meu marido, né, o Francis, quando eu comentei com ele, que até então isso estava só entre mim e o Alexandre, né, e o seu Adeilson, que é o pai dele, também sócio da marca. E aí, quando eu levei isso pro Francis, o Francis, ele também é uma pessoa, assim, muito visionária, né? E ele sempre falou, a gente precisa investir num produto, é interessante a gente ter um outro negócio, vamos pensar em algo que a gente consiga tocar, né, com mais facilidade. Então, quando eu sugeri isso para ele, eu achei que ele ia falar, peraí, você vai inventar mais alguma coisa? Tem pouco serviço, né? Muito pelo contrário, ele falou, cara, que oportunidade, acho que era isso que a gente estava procurando, vamos fazer dar certo. E aí, essa fala dele me encorajou, né? Não só porque é uma decisão financeira alta, mas também porque é uma decisão que vai mudar a dinâmica da casa, né? Então, um apoio da família e essa injeção de ânimo é que foi a cartada para eu entender que era para mim. E aí, assim que aconteceu. Ótimo, muito bom. Gente, vamos pegar aqui alguns pontos que a Aline falou, que eu acho que serve para
todo o negócio aí, para as fases que talvez tenha um empresário que está vivendo e que pode pegar como experiência de aprendizado. Primeiro, a análise do Alexandre, que foi fantástica. A Aline fez um diagnóstico, quanto consultora do negócio, né? Ela fez um diagnóstico e falou assim, olha, não é que o negócio não é saudável, tá? Não é que o negócio não está dando certo. O negócio precisa de gestão. Então, tem muita gente que abre negócio, abre empresa, achando que é só abrir, né? E a coisa se faz sozinha. Se fosse assim, seria péssimo, porque não ia existir a minha profissão de backstage de negócio, né? Né? Então, assim, muita gente acha que é só abrir. Se tem dinheiro e tem demanda, pronto. A receita tá fechada. E não é. Precisa ter gestão. O negócio, ele precisa ter alguém que acompanhe os números, que acompanhe as pessoas, que se certifica que os processos estão funcionando e que principalmente traz melhoria contínua todos os dias para a empresa, né? Então, isso é gestão. Fazer gestão é isso, é acompanhar, delegar e verificar se aquilo que foi planejado está sendo executado corretamente. Então, quando a Aline trouxe esse diagnóstico para o Alexandre, ele viu que o negócio era um bom negócio, mas não era um negócio que fazia sentido para o plano estratégico dele quanto empreendedor. Exatamente. Então, essa avaliação também ela é muito pertinente e, hora ou outra, a gente vai precisar fazer isso, né? Não falando de unidades, porque talvez você tenha uma loja só, uma empresa só, mas essa tomada de decisão também vai ser necessária para produto. Então, assim, tem produto que não está fazendo sentido, tem linha de atuação que não está fazendo sentido, tem canal de venda que você utiliza que hoje não faz sentido, assim como para a Fruta Creme, né? A marca Fruta Creme hoje tem um plano, né, de crescimento, de expansão ali que envolve a indústria, que não cabia para ele, em termos de esforço, direcionar esse esforço para uma unidade de loja em outra cidade. Exatamente. Então, essa decisão foi muito estratégica para ele, para o sucesso do negócio como um todo, da marca, né, para esse desenvolvimento de novos produtos, de conseguir fazer com que a marca Fruta Creme chegue em outros lugares. Então, essa foi uma decisão fantástica, que eu acho que a gente já consegue aprender com isso. Segundo ponto que a Aline trouxe, que eu também achei muito legal, foi desenhar quem vai dar continuidade a isso. Porque se ele só quisesse passar a estrutura da loja, é um ponto, mas ele queria manter a marca, nome, Fruta Creme dentro dessa loja. Então, não é passar para qualquer pessoa, é quem vai conseguir carregar a identidade do meu negócio e fazer com que ela continue crescendo sem perder a essência, né? Então, esse cuidado em passar, em deixar com que as pessoas que tenham afinidade e alinhamento, né, com a cultura organizacional da sua empresa, ter contato com o seu negócio, é o que vai fazer com que você continue construindo resultados sustentáveis. Então, muito cuidado com quem você vai confiar a marca da sua empresa, né? Então, isso também foi outro aprendizado que eu achei fantástico. E o terceiro aprendizado foi quando a Aline falou assim, eu tive que fazer uma avaliação se valia a pena ou não, né? Tive que mudar a cadeira aí de consultora para a cadeira de empresária. E aí, Aline, aproveitando essa deixa que você colocou, você já falou que foi uma decisão que foi racional, porque era um negócio viável, que dava certo, mas também foi uma decisão emocional, porque você tinha conexão com a marca, né? Me fala o que te deu segurança para colocar o dinheiro. Por quê? Eu, quanto consultora, vou confessar para você que eu já fico meio vacinada, sabe? Com medo de colocar, de entrar muito dentro da empresa. Parece que quanto mais a gente tem contato com negócios e negócios diferentes, né, estruturas diferentes, mais a gente fica calejado ali com o movimento que o negócio tem. Né? Então, assim, um movimento no sentido de que vai ter problema ali, caminhando aqui, a gente já sabe que quando chegar nesse ponto, a gente vai precisar tomar essa decisão. Então, a gente conhece um pouquinho do ciclo de vida do negócio, né? Dos momentos de ruptura e de crise que um negócio enfrenta, que a gente sabe que existe ali aquela troca para uma fase maior que vai gerar um conflito. Então, quanto consultora, a gente tem esse olhar treinado e que geralmente, né, dá uma travada na gente de se envolver a tal ponto. E aí você se envolveu de cabeça, mergulhou. Me fala, o que te deu segurança para colocar dinheiro nesse negócio? Na verdade, eu não vou dizer que não houve um friozinho na barriga, né? Esse friozinho acontece, né? É natural, porque é um passo que é dado e que precisa dar certo. Então, ali tem uma responsabilidade dobrada, né? Porque você que sabe fazer gestão precisa fazer um negócio
que depende da sua gestão dar certo. Então, existe essa cobrança, uma autocobrança, mas a cobrança de quem, né, tá de fora também. Então, consultora, né, administradora, gestora, e então nasce também um peso muito grande, né? E ali tudo eu coloquei na ponta do lápis, né? O que vai valer a pena? Só que eu estava numa fase, eu acho que a própria gestação fez isso comigo, que é uma fase em que eu realmente estava inquieta, sabe? Né? Cuidar da empresa dos outros é muito gostoso também. Mas eu confesso que também que tem uma pitada de frustração quando você desenha algo muito interessante, você faz um planejamento muito legal para aquele negócio e a empresa às vezes não consegue ter braço para executar. Ela não consegue ter consistência para fazer com que aqueles planos, né, toda aquela estratégia que a gente constrói seja realmente colocada em execução. E ali eu me vi numa situação de, cara, eu acho que eu consigo. Né? Eu ensino como fazer, mas na prática, como que vai ser? Eu acho que vai dar certo, né? Então, conhecer, tá preparado para conhecer o negócio, porque uma coisa é você saber fazer gestão, né? Então, a gente entra em negócios de vários ramos diferentes, mas a gente tem a essência que é de gestão, então não vai mudar tanto, né? Exato. Empresa, a gestão de um negócio, gestão financeira, gestão estratégica não vai mudar. Mas a parte técnica, que é conhecer o coração do negócio, você precisa entrar de cabeça. Perfeito. Então, eu precisei mergulhar naquele universo para eu fazer dar certo, né? Então, eu me garantia por um lado, mas na parte técnica eu precisei fazer realmente essa imersão, né? Então, falei, se for para fazer, eu quero fazer muito bem feito, né? Eu quero fazer da melhor maneira possível, porque existem muitas coisas envolvidas, né? Então, eu não vou entrar numa coisa agora que vai me tomar tempo, vai me tomar dinheiro, vai me tomar outros recursos, se for para fazer de qualquer jeito. Então, tem muitas famílias envolvidas, muitos sonhos envolvidos aqui. Então, me deu confiança saber que eu tinha pessoas ao meu lado que confiavam em mim também. A marca ser uma marca muito boa, o produto ser um produto muito bom, e que ali eu poderia trabalhar essências que conferem com as essências que eu tenho, né? Então, eu não preciso inventar a roda, eu precisava só fazer com que aquela empresa tivesse uma gestão mais próxima e que o produto tivesse mais visibilidade. Então, não é tão difícil, né? Não era tão difícil para mim naquele momento. Confesso que teve alguns desafios, né? Porque quando a gente é consultor, a gente desenha um plano, a gente faz um plano. Só que a responsabilidade, ela é dividida, né? Porque você constrói com a gestão. E a gestão executa, ou, né, a equipe, né, junto executa. Então, a responsabilidade daquilo dar certo é dividida também. E quando você entra com esse olhar de consultor, né, de administrador, e para um negócio que é seu, ali, se não der certo, né, não existe essa palavra, tem que dar certo, né, porque é o seu, sua pele que está em jogo. Então, eu me vi nessa situação, né, de mudar um pouco de status, porque quando o consultor, não deu certo esse plano, vamos revisar o plano, vamos mudar, vamos tentar de forma diferente, mas quando você tá ali, você tem um papel também de executar aquele plano e que o resultado interfere diretamente também em você, a responsabilidade é dobrada, né, então, foi isso que aconteceu, né, de saber que todo o resultado, todo o desempenho dependia exclusivamente da energia que eu colocasse naquele lugar. E eu não escolhi outra coisa, eu escolhi mergulhar mesmo, eu dei uma pausa nos projetos de consultoria, precisei ter um apoio maior em casa, né, porque se eu preciso estar presente lá, eu vou faltar em algum lugar, né? Então, esse apoio inicial também, que eu sabia que a minha família conseguia me dar, também me deu esse fôlego para fazer essa imersão. E aí, hoje, consciente de como que funciona o processo internamente, né, e tendo já toda essa expertise de gestão, eu consigo dar outros passos, né? Então, tem pouco tempo, né? A gente pegou a loja em 1º de setembro.
Hoje, 4 meses depois, eu posso dizer que eu já tenho uma confiança de deixar a equipe que está lá hoje cuidando do negócio para que eu possa dar outros passos, né? Cuidar Perfeito. de outras áreas. E a Aline falou uma coisa que é a dor do consultor, tá? O consultor, às vezes, ele entra numa empresa, fica apaixonado pela empresa, faz um plano lindo, vê tudo que dá para fazer naquela empresa e esse plano não é executado. Então, diversas vezes a gente tem essa frustração mesmo. Foi um dos motivos que nasceu o Backstage de Negócios, que é a forma com que eu atuo nas empresas, que não é mais consultoria, justamente por isso, né? Porque eu quero agora entrar e fazer o plano. Eu quero entrar, montar o plano e executar o plano dentro dos meus clientes. Justamente por isso, né? Porque é uma dor mesmo. O consultor, ele às vezes enxerga toda a potencialidade que o negócio tem, né? E que não está sendo feito por esse braço de gestão ali, que precisa estar imerso na operação, né, Aline? Sim. Então, essa imersão na operação, ela é, de fato, fundamental. E, Aline, quais desafios só quem está na operação sente na pele? Agora que você já passou aí quase 5 meses que você está à frente da Fruta Creme, quanto empresária, você já tem a experiência da E3M, que é outro negócio da família de vocês, que você também está envolvida ali diretamente no negócio. Qual que você acha que são os desafios que só quem está dentro da operação sente na pele? Eu acredito, hoje, uma coisa que me pegou muito e que talvez com um olhar externo eu não tivesse tão atenta, que é a cultura. Por quê? A gente entende muito de processo, né? A gente estudou para isso, nosso olhar foi treinado para desenvolver processos. Mas um processo, ele pode ser perfeito, muito bem desenhado. Só que quem vai executar, ele precisa entender. Ele precisa entender o motivo pelo qual aquele esforço está sendo feito. Por que daquela mudança? Por que daquela adequação? Se ela não chegar lá na frente, né, e não entender a essência daquela provocação, os processos não rodam. Então, eu entendi que o maior desafio que eu realmente preciso ter é cuidar da cultura do meu negócio para que quem esteja comigo, porque o negócio não tem como ser rodado sozinho, né? Eu dependo de pessoas. Então, quem está comigo, ela primeiro precisa absorver a essência, entender o motivo pelo qual algumas coisas precisam ser feitas, entender o resultado daquele processo para depois aquele processo ser implementado, sabe? Então, me trouxe um pouco de mais consciência em relação a isso, né? Que é, qual é a essência do meu negócio? Como que eu quero que as pessoas enxerguem essa empresa? Quem está aqui comigo? Como que elas enxerguem o negócio? Como que eu quero que ela entenda os nossos clientes? Como que a gente quer que elas enxerguem o futuro dessa empresa e o futuro delas aqui dentro? Então, eu tive esse trabalho de me aproximar, me conectar, né? De trazer pessoas que realmente estivessem dispostas a tocar isso comigo e olhar para a mesma perspectiva que a gente, né? Por essa essência, para depois rodar um processo, né? Então, essa imersão me ensinou um pouco mais isso, né? E que a cultura, ela tem que prevalecer, mesmo que eu não esteja lá. Você entende? Uhum. Então, realmente, ela tem que ser forte. E isso é onde eu trabalhei muito nesses últimos meses, né? De criar mesmo essa conexão com o time, com as pessoas, porque eu falo de cultura, meus clientes precisam perceber isso. Então, eu falei, eu só vou sossegar, só vou ficar tranquila, só vou desacelerar, né? Quando eu sentir que as pessoas lá fora já estão reconhecendo isso. Quando quem olhar para aqui para dentro, quem entrar aqui dentro, já começar a sentir essa atmosfera dessa cultura funcionando. Então, foi um grande aprendizado isso. Então, primeiro cultura, primeiro pessoas e depois os processos, né? E o processo, ele precisa ser revisado, ele precisa ser visto o tempo inteiro. E quando o gestor ele vai para a operação, de alguma forma, ele consegue validar algumas coisas e também consegue tirar outras. Então, enquanto eu ainda estava, né, na visão de fora para dentro ou da visão de cima para baixo, tinha algumas coisas que na minha cabeça funcionariam perfeitamente. Mas, no momento em que eu me coloquei dentro da operação para conhecer, né, eu enxerguei pontos que
poderiam ser melhoradas, poderiam ser trocadas. Então, aqui vai para mim, vai até uma sugestão, né, para quem está à frente dos seus negócios. A gente precisa realmente entender de gestão, a gente precisa ter conosco, né, um time de gestão forte, mas a gente precisa também entender como que funciona o operacional. Porque é daí que a gente consegue costurar, né, desenhar de verdade aquilo que vai fazer o coração da empresa pulsar. Então, a estratégia mais bonita, mais bem desenhada, ela não vai ser absorvida, ela não vai funcionar se as pessoas que realmente forem conduzir isso não estiverem alinhadas com isso, entende? Então, ele precisa entender da operação. Quem está na gestão precisa entender os pormenores da operação, porque isso faz muita diferença, sabe? Perfeito. Gente, sobre isso, a Cris Junqueira tem uma frase que eu acho, assim, maravilhosa. A Cris é a fundadora no Nubank, ela fala que a operação é estratégica, né? Então, tem muita gente que fala assim, o gestor tem que sair da operação, tem que sair do operacional, tem que cuidar do estratégico. Cara, isso é a maior balela que existe, sabe? Isso é papo de vendedor de internet que vende curso e tá tudo bem, né? Que tá vendendo, mas não faz sentido nenhum. Se a gente for olhar o Adib, né, que eu gosto muito de usar esse exemplo da CIMED, ele gasta 30%, 40% visitando ponto de loja no varejo, né, vendo aonde que tá os produtos dele dentro das farmácias, conversando com o balconista das farmácias. Então, ele tá ali em contato direto com a operação e ele fala isso, a gente consegue ver isso no dia a dia dele, do que ele traz ali de conteúdo nas redes sociais, justamente porque ele entendeu que a forma mais segura, né, e mais rápida dele se antecipar de qualquer problema dentro do negócio dele é estando em contato com a operação. Então, o operacional é estratégico. Essa é a frase da Cris que eu acho que faz muito sentido e casa muito bem com isso que a Aline falou. Né? E sobre a cultura, o Peter Drucker também tem uma frase muito legal que ele fala que a cultura come a estratégia no café da manhã. Exatamente. Então, assim, estratégia é lindo, mas sem cultura para executar essa estratégia e colocar em prática, não funciona. Não funciona. A gente gravou um episódio muito legal de cultura organizacional aqui com o Paulo, da Matriz Solar. Se você ainda não viu, você tem que ver, gente. Ficou fantástico sobre cultura organizacional. Muito bom, hein, Aline? Muito legal. Você falou sobre essa questão da percepção que você teve com cultura, que eu acho que é uma coisa realmente que o consultor ele tem pouco contato, né? E quanto empresário você sentiu isso mais de perto. Agora me fala o inverso. O que como empresária você trouxe para o bastidor da empresa que você sabia que fazia sentido como consultor, que você indicava para todos os seus clientes como consultor e que você falou assim, agora que eu tenho a minha empresa, eu não abro mão de fazer isso. Isso aqui agora eu vou implementar. O que foi? Você tocou no assunto que é muito interessante, né? Porque ainda que a gente tenha muita maturidade, muita responsabilidade, né, com esse novo negócio, também teve essa sensação de falar assim, agora é minha vez de brincar. Isso sabe? Aí. Então, tudo que a gente estuda sobre criar conexão com o cliente, de estar próximo, de fazer uma marca se tornar forte, de cuidar dos números, cuidar de quem é toda a cadeia de fornecedor, né? Então, isso foi fantástico para mim. Por quê? Como eu falei, precisei emergir, então eu tive que conhecer quem são meus fornecedores. E aí eu fui testar todas as melhores, né, possibilidades. E cheguei, assim, no momento em que eu achava que eu tinha feito a melhor escolha. E aí eu fui investigar mais. Então eu falo, mas por que só esse? Mas por que só nessa estrutura? Mas por que só isso? Então todo mundo fazia assim. E aí o meu olhar de consultora me falou, não, mas não precisa ser igual a todo mundo. Vamos ver se existe outra possibilidade. E aí a gente, né, começou a enxergar outras formas de fazer. Né? Então fala, cara, sempre fazia de tal forma, mas por quê? Não, porque é assim que dá certo, mas e se fizer de tal modo? Então esse olhar inconformado, né, me fez tentar coisas diferentes. Então entramos com fornecedores diferentes, conseguimos um sistema operacional que trouxe muito mais eficiência pro processo, né? Uma coisa simples, né? Mas você pesa o sorvete e já vai direto pro sistema. Então, eu não preciso ficar lançando nada, né? Então, o sorvete tem essa especificidade de ser uma coisa fracionada. E todos os sistemas tinham
dificuldade. Então, a gente encontrou um que se casava. Falei, não, alguém já pensou nisso. Então, esse olhar de saber que existe solução para tudo. Perfeito. Né? Então, esse olhar já trouxe esses ganhos, né? De pensar em estoque enxuto, né? Cara, estoque é dinheiro, né? Eu preciso saber realmente o que eu preciso ter aqui. Então, conhecer os meus produtos, conhecer aquilo que eu preciso ter realmente, entender, agora deixa eu colocar um relatório para funcionar, deixa eu ver qual é o meu relatório de evolução de vendas, qual é o produto que sai mais, qual é o produto que sai menos, e brincar com isso, né, que é o que a gente faz nas empresas das outras pessoas. Então, ali eu descobri que tinha um produto que eu não queria mais no meu portfólio, eu não quero mais trabalhar com isso. E eu descobri algumas necessidades também, né? Então, é um ambiente que eu trago pessoas, famílias, para crianças para se divertirem, famílias para se refrescar. Tem um ambiente que é uma área kids, então as crianças passam um tempo ali e os pais ficam esperando. Então, às vezes, a mãe tá de dieta ou é um horário da tarde, dá uma fome. Então, o que de conveniência eu posso trazer? Como que eu posso mexer nesse portfólio? Por que eu vou... Que é uma sorveteria que tem que ter um modelo fechado, né? É só sorvete. Então, testar outros produtos que tragam essa conveniência, que tragam um diferencial, um algo a mais. E sentindo isso, né? E testando, sentindo e corrigindo. Então, na teoria, a gente propõe isso, mas estar na prática e colocar isso para executar e tá no tempo para corrigir, isso foi muito fantástico, né? Então, brinquei muito, né? Hoje eu falo isso, cara, é muito gostoso quando a gente coloca amor, mas coloca técnica, coloca conhecimento, né? Porque isso faz o negócio ter muito mais potencial de crescer, de ser sustentável. Então, acho isso uma oportunidade que eu tive de testar agora. Acho que uma outra área que sempre foi, né, a gente sempre falou como que é importante o negócio ter visibilidade, a gente sempre trabalhou isso, né, de um produto estar se promovendo, o produto ele ter uma constância, né, de publicações, estar nas redes sociais, de ter uma boa apresentação. E hoje, mais do que nunca, eu vejo isso e eu coloco isso para executar, né? Então, se é um produto muito bom, a gente tem toda a faca e o queijo na mão, o que precisa para ele escalar? Então, ele precisa ganhar mais mercado. Como ganhar mais mercado? Trazendo mais visibilidade para o negócio. Então, eu me aproximei de pessoas que se conectam com a marca. Inclusive, na nossa inauguração, a gente convidou algumas mães influenciadoras ou com influência, né? Que realmente tivesse a cara do negócio, para que elas se conectassem, conhecessem, e a partir disso a gente criar vínculo com a comunidade, com a sociedade. Isso fez muita diferença. Então, eu vi que a gente era pouco conhecido para o grande potencial que a gente tinha. Então, fazer essa conexão com as famílias, com as mães, foi uma sacada interessante, né? Porque as pessoas que a gente realmente quer atender. Então, eu tenho uma mãe que eu sigo, que eu admiro, eu acompanho. Aquilo que ela me recomenda, eu posso ir, porque eu confio, né? Então, cuidei muito de ter isso, né? De me aproximar de pessoas de verdade, que tenham os valores muito semelhantes, não, parecidos com aquilo que a gente acredita e com aquela imagem que a gente gostaria de que nossos clientes tivessem sobre nós. Perfeito. Então, brinquei à vontade, né? Em todas as áreas. Se divertiu horrores. Ótimo. Aline, a última pergunta, tá? Eu queria que você resumisse em uma frase o que sustenta um negócio saudável. O que na sua avaliação, quanto consultora, agora como empresária, sustenta um negócio saudável? Existem duas coisas, né? Na verdade, três coisas. Processo, cultura e constância. Né? Então, um negócio saudável, ele precisa ter a constância do cuidado. Né? Então, todos os dias, a gente precisa ter esse olhar de o que a gente pode fazer para melhorar. Onde está sendo nossas falhas? Ou onde a gente está acertando? A gente precisa ter isso muito forte dentro da gente para a gente ser sustentável. Porque se a gente perde o olhar
de treino, quando a gente perde o olhar de buscar onde a gente pode melhorar, a gente estagna, né? Então, hoje o mercado ele não tá dando tempo pra gente se acomodar. Perfeito. Você precisa ter esse cuidado constante de estar buscando formas de você ser notado, de você ser percebido, de você continuar entregando um produto bom, onde a gente precisa continuar melhorando. Então, a gestão, ela é muito importante, claro, né? É onde eu trabalho com muita propriedade, né? Que é cuidar dos números, cuidar dos processos, cuidar das pessoas, mas ser constante no objetivo de continuar melhorando, né? De continuar caminhando, né? É uma máxima que a gente sempre fala, né? Quem não está crescendo está morrendo. Perfeito. Então, como crescer todos os dias? Como fazer para que o negócio tenha uma novidade, para que o negócio seja corrigido sem perder também a essência, né? Aqui eu não estou falando da gente mudar a essência do negócio, mudar a marca e ficar se reinventando o tempo inteiro, mas de como que a gente pode continuar entregando com aquela excelência aquele produto, né? Que hoje aquela pessoa que eu quero atender espera de mim, né? Então, olhar para dentro, mas também olhar para fora. Às vezes o dia a dia faz com que a gente esteja muito envolvido, que a gente não consegue mais enxergar um passo adiante. Mas quando a gente mantém esse olhar também para fora e para o mercado, a gente consegue se reinventar, a gente consegue se olhar, né, com esse olhar mais frescor e trazer, né, esse crescimento contínuo, mantendo essa essência, essa cultura no dia a dia. Que papo foi esse, hein? Aline, muito bom, muito obrigado. Eu acho que tá todo mundo querendo saber aonde que acha fruta creme, como encontrar fruta creme, como provar do melhor picolé que vocês já viram na vida, além de todos os outros produtos. Eu falo do picolé porque tem meu coração, e o coração de todo mundo lá de casa, né? Fala aí pro pessoal aonde que eles te encontram, onde encontram a fruta creme e onde encontra a Aline consultora também, tá? Porque os 4 meses já passaram de licença consultoria, agora vai voltar. Então, e é isso, os clientes me acham, tá? Eu falei que eu tinha dado uma licença sabática, mas a gente sabe, né? Quando a gente tem um bom trabalho, ele volta pra você, ele devolve, as pessoas que conhecem se conectam e acabam te encontrando, né? Mas o meu perfil pessoal é Aline VC Zucatelli no Instagram. A Fruta Creme aqui em São Mateus é no bairro de Fátima. Então, seguindo essa rua das óticas aqui em São Mateus, passa pelo Vamp, do lado da Pizza Bela. Então, é uma loja de esquina, um espaço amplo, lindo, pensado para todas as pessoas, especialmente para as famílias, para as mães, para as crianças. Tem uma área kids, temos um fraldário, né, uma linha de produtos pensada, né, para toda a família também, um ambiente acolhedor, pessoas felizes para fazer vocês felizes também, né, com todas as oportunidades que tiverem de estar lá. Então é isso, convido vocês a conhecerem nosso espaço, a levarem a Fruta Creme para o evento de vocês. O produto realmente é diferenciado. Não é à toa que o nome é Fruta Creme, que é frutoso, é cremoso, é gostoso. Ótimo, muito bom. E aqui vocês acompanham no perfil Backstage de Negócios. Segue lá para não perder nenhum conteúdo. Segue aqui no canal, acompanha no Spotify, tá? E não se esqueçam que aqui vocês conhecem os bastidores de negócios que dão certo.